Muito jóia. Segundo livro de Samuel, capítulo 1. Eu quero começar lendo o cântico de Davi, que está no versículo, a partir do versículo 17. Na verdade, quero já dizer que é um cântico de lamento. Davi lamenta a morte de Saul e Jonatas e o exército, e ele lamenta pelo povo de Israel, que foi o desfecho do primeiro livro, a morte de Saul. Então ele diz assim: Davi entoou uma canção fúnebre para Saul e Jonatas, e ordenou que fosse ensinada ao povo de Judá. Ela é conhecida como Cântico do Arco, e está registrada no livro de Jazar. E o cântico é assim: seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os montes, como caíram os valentes. Não contem essa notícia em Gate, não a proclamem nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que as filhas dos incircuncisos não festejem em triunfo. Ó monte de Gilboa, que não haja orvalho nem chuva sobre vocês, nem campos férteis que produzam ofertas de cereais, pois ali foram profanados os escudos de valentes. O escudo de Saul não será mais ungido com óleo, o arco de Jonatas não recuava, e a espada de Saul era invencível. Derramaram o sangue de seus inimigos e atravessaram o corpo de guerreiros. Quão amados e estimados eram Saul e Jonatas! Estiveram juntos na vida e na morte. Eram mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. Ó filhas de Israel, chorem por Saul, pois ele as vestia com finos trajes vermelhos, com roupas adornadas de ouro. Como caíram os valentes na batalha! Jonatas está morto sobre os montes. Como choro por você, meu irmão Jonatas, quanto eu o estimava. Seu amor por mim era precioso, mais que o amor das mulheres. Como caíram os valentes! Estão mortos, despojados de suas armas. Vamos orar. Senhor Deus, nos colocamos diante do Senhor para ouvir a Tua palavra. E com este cântico fúnebre de Davi, queremos, ó Deus, pedir que o Senhor fale conosco neste momento, ó Deus. Ministre ao nosso coração, que possamos tirar lições e aprendizado, ó Pai, desse momento da vida do Teu servo Davi, para que também possamos lidar com situações difíceis e dolorosas na nossa vida também. Assim eu oro, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. A grande ideia desse primeiro capítulo é mostrar que o futuro novo rei de Israel, ele está comovido, ele se comove profundamente com a morte de seu antecessor. Se a gente não tivesse lido o primeiro livro de Samuel, começássemos agora, é que nem o pessoal que pega a série, né, pela metade, né, pega algum assunto pela metade. Se nós começássemos daqui, seria natural a gente ler e falar, poxa, eram muito amigos. Mas nós que lemos o primeiro livro de Samuel e sabemos o que Davi passou, né, nas mãos de Saul, então esse capítulo toma uma roupagem diferente. Nós vimos Saul perseguindo Davi, querendo causar-lhe a morte, mesmo Davi o poupando, mesmo Davi sendo bondoso com ele, e Davi não tendo feito nada contra ele. Agora Saul morre e Davi faz um cântico fúnebre. Interessante, né? Normalmente os rapazes apaixonados fazem poesia para a namorada, né? Tá escrevendo alguma poesia, Diogo? Tá escrevendo? Né? Escreve uma carta, um romance. A gente faz uma canção para a mamãe, para o papai, né? Para pessoas que a gente ama, a gente admira, ou mesmo alguém querido que partiu. Mas aqui Davi nos surpreende ao fazer uma canção, e não uma canção de humilhação, de esnobação, e isso aí, Deus pisou a sua cabeça, colheu o que plantou, se deu mal. Não, é uma canção que honra Jonatas, Saul em sua morte. É um grande lamento, grande lamento. Essa canção de lamento, ela serve para eternizar aquele evento em Israel. E traz uma advertência junto com ele, né? Porque a morte de Saul, a gente sabe por que ele chegou naquele ponto, porque ele estava longe de Deus.
longe de Deus. Mas além dessa canção de lamento nos lembrar da morte de Saul, ela também destaca a benevolência desse novo rei. A benevolência, a bondade, a misericórdia, a compaixão desse novo rei. E essas são virtudes muito belas que nós devemos cultivar em nosso coração. E no caso aqui, Davi está demonstrando essas virtudes por um arqui-inimigo, por alguém que o queria matar, por alguém que desejou que ele sumisse da terra. Agora Davi está lamentando, chorando, está penalizado pela morte de Saul. Muito bem, queridos. Eu tenho uma pergunta para você. Como você reagiria se seu pior inimigo morresse? Como você reage quando alguém que te incomoda muito se dá mal, né? Cai do cavalo, né? Escorrega, perde o emprego, bate o carro, passa por apuros? Eu não duvido nada que nessa semana algumas pessoas, eu não sei de ninguém, mas eu não duvido, que algumas pessoas que viram o que aconteceu com a família da Mônica tenham se alegrado. Bem feito, né? Tá vendo? Pessoas invejosas, pessoas más, eu não duvido. Você talvez já viu pessoas assim, que se regozijam quando os seus inimigos, ou quando o desconhecido, ou quando outras pessoas sofrem. É curioso como que uma boa notícia demora para andar, mas uma má notícia, ela voa. Uma fofoca voa de alguém. Ficou sabendo do fulano? Ih, o que aconteceu? Olha o problemão, olha, a casa caiu de fulano. Parece que esse negócio acontece de manhã, na hora do almoço já está a cidade toda sabendo. Eu estou falando loucura ou é mais ou menos assim mesmo? As pessoas, elas revelam muito do seu caráter quando outras pessoas sofrem perto delas. Está uma luta com esse ventilador aí. Ajuda aí. Por muito menos odiamos as pessoas, carregamos mágoas e rancor, ficamos satisfeitos quando ouvimos que nossos inimigos sofrem algum dano. Ficamos felizes. Triste, né? Triste. No entanto, nós vamos ver aqui uma atitude totalmente diferente. Acompanhe comigo os primeiros versículos. Versículo 1 a 10 é quando Davi é informado da morte de Saul. E diz assim a palavra de Deus. Depois da morte de Saul, Davi retornou da sua vitória sobre os amalequitas e passou 2 dias em Siclag. No terceiro dia, apareceu um homem do exército de Saul. Ele havia rasgado as roupas e colocado terra sobre a cabeça. Ao chegar, curvou-se diante de Davi com o rosto no chão. De onde você vem? Perguntou Davi. E o homem respondeu: escapei do acampamento israelita. O que aconteceu? Disse Davi. Conte-me como foi a batalha. Todo o exército fugiu do conflito, disse o homem. Muitos morreram, e Saul e seu filho Jonatas também estão mortos. Como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? Perguntou Davi. E o homem respondeu: aconteceu de eu chegar ao monte Gilboa e ver Saul apoiado em sua lança, enquanto carros de guerra e cavaleiros inimigos se aproximavam dele. Quando ele se virou e me viu, gritou para que eu me aproximasse dele. Aqui estou, Senhor, eu lhe disse. E ele perguntou: quem é você? E eu respondi: sou amalequita. Então ele me suplicou: venha cá e mate-me, pois a dor é terrível e quero morrer. Então o matei, pois sabia que ele não sobreviveria. Em seguida tomei sua coroa e seu bracelete e os trouxe para cá, para o meu Senhor. Interessante esse amalequita. Amalequita, a gente já está conhecendo a história desse povo. A gente já ouviu situações como na saída do Egito, com Moisés. Os amalequitas atacaram traiçoeiramente. Foi o primeiro povo que ataca o povo de Deus na saída do Egito. Nós vimos que no reinado de Saul, Deus deu uma ordem que os amalequitas fossem exterminados. E Saul falhou nisso. Agora há pouco, no finalzinho do primeiro livro de Samuel, os amalequitas aproveitam que Davi e seus homens não estão em Ziclag
e atacam traiçoeiramente aquele povo. A gente vai vendo um estilinho desses amalequitas. E agora, nós encontramos esse amalequita aproveitando uma grande oportunidade, né? Imagina, eu posso ganhar alguma coisa com isso, né? E aí, eu imagino que ele inventa uma história, ele aprecia a história, né? Ele diz que mata Saul, eu imagino que ele achou Saul morto mesmo, e foi lá e tirou, e agora ele vem a brilhantar a história e tudo mais, mas a coisa é que ele vai cair numa grande cilada, que ele mesmo armou para ele, né? Mas agora imagine Davi, aquela foi uma semana agitada para Davi, 3 dias foi aquele problema com os amalequitas que atacaram Ziclag. Agora ele volta, está descansando da batalha, e agora por um momento chega este homem com essa notícia triste. Morreu Jonatas, morreu Saul. Meus irmãos, ironicamente, aquele amalequita traz a notícia da morte de Saul, quando Saul deveria ter esmagado os amalequitas lá atrás. E agora ele traz como um troféu, toma aqui ó, vou ganhar um prêmio, vou ganhar um extra agora, com isso que eu trouxe, né? Esse triunfo, o seu inimigo Davi, eu sei que Saul te perseguia, eu sei que Saul queria o seu mal, o amalequita estava com o pensamento natural, humano, Deus vingou os seus inimigos Davi, Deus te livrou do seu opressor, e eu estou te trazendo essa boa notícia. Eu estou te trazendo essa boa notícia. Meus irmãos, eu consigo imaginar o silêncio que se fez naquele momento. Silêncio. Consigo imaginar Davi talvez mordendo os lábios. Já viu aquela situação em que você recebe uma notícia inesperada e que você fica sem reação? Eu imagino Davi assim, por um momento paralisado. A tristeza, o lamento, todos esses sentimentos na sua mente, no seu coração, e diante daquele amalequita que afirmou: eu dei cabo final de Saul. Eu estou aqui com um troféu. Talvez o amalequita estivesse até com um breve sorriso no rosto, apesar de ter rasgado a veste, aquela encenação toda, de jogar as cinzas na cabeça, chegar prostrado. Mas ele chega, eu acho que ele foi até desavisado. Acho que ele não soube que Davi tinha acabado de exterminar os amalequitas que tinham atacado Ziclag. Acho que ele estava meio desinformado. Mas eu fico imaginando o silêncio de Davi naquele momento. E ao invés de uma respiração aliviada e uma celebração, temos aqui em Davi uma grande comoção. Veja só os próximos versículos. Versículo 11 e 12. Quando ouviram a notícia, Davi e seus homens rasgaram as vestes, lamentaram, choraram e jejuaram o dia todo por Saul e seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pela nação de Israel, pois naquele dia muitos haviam morrido pela espada. Davi e seus homens rasgam as suas vestes. Davi e seus homens ficam em jejum até o final do dia, lamentam, choram. Agora imagina outra cena, o amalequita em silêncio. Sabe aquela sensação de deu ruim? Inesperada essa reação de Davi. Choraram, não comem nada. Outra ocasião que a gente vê Davi e seus homens chorando foi quando eles chegaram em Ziclag e as mulheres e as crianças tinham sido levadas pelos amalequitas. Agora eles choram novamente, não só Davi, mas ele e seus homens choram. Gente, a gente entra em parafuso, porque não é normal, a mente humana, o natural não encaixa com isso. Quem era Saul para Davi? O que Saul fez esses últimos anos de Davi? Perseguiu, queria matá-lo. E agora Davi lamenta profundamente. Imagina o silêncio do amalequita. Acho que ele ficou, sabe aquela cara de nada, assim, o que está
acontecendo aqui? Era para o pessoal estar pulando, festejando. Bem feito, quebrou a cara, morreu mesmo. Não. Lamento, choro, tristeza. A comoção por aquela notícia envolvia tanto a morte de Saul, como de Jonatas, como do exército e também por toda a nação de Israel. Aquela morte significava muito mais do que a partida de um homem, mas o sofrimento de muitas pessoas. O sentimento de perda, de dor, envolveu a todos ali. É Gui que está lá em cima? Quem é? É o Juliano? Juliano, vê para mim Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Aqui vemos um reflexo do caráter de Deus. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Veja se a atitude de Davi não parece com a atitude de Deus nesse versículo. Ezequiel 33, 11. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano. Olha só, não tenho prazer algum na morte dos perversos. Antes, meu desejo é que se afastem de seus maus caminhos, para que vivam. Arrependam-se, afastem-se de sua maldade. Por que morrer, ó povo de Israel? Davi, com aquela atitude, com aquele lamento, está comunicando algo do caráter de Deus. Daí a gente entende porque Davi é um homem segundo o coração de Deus. Porque ele sente, mesmo diante da morte do seu inimigo, aquilo que Deus sente diante da morte dos perversos. Nós sabemos que Deus tem um plano de julgar e punir toda impiedade, mas nós vemos num texto como esse que Deus não faz isso com prazer. Ele é firme, Ele é justo, Ele não tolera o pecado, Ele pune o pecador, sim, mas não faz isso com um sorriso no rosto. Não faz isso como alguém que tem prazer no sofrimento de alguém. Não, é com muita dor. É com muita dor. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas espera que ele se arrependa, que ele se converta, que ele retorne do mau caminho. Você já pensou assim de pessoas que te magoam, te entristecem? Pessoas que te ferem? Não é fácil, né? Pensar o bem e desejar o bem. Saber que aquela situação caótica, triste, é lamentável, mas ela pode ser revertida se houver arrependimento, se houver reconciliação, se houver perdão. E isso nós vemos em Davi, e isso nós vemos em nosso Deus. Pois foi por isso que Deus enviou seu Filho Jesus para nos trazer salvação. Porque nós somos os rebeldes. Nós somos como Saul, duros de coração, pecadores, desobedientes. Mas Deus providenciou o nosso resgate, a nossa salvação, o nosso livramento, por meio do seu Filho Jesus. Isso mostra o quanto Deus está disposto a pagar para buscar seus inimigos, para que eles se reconciliem com o Senhor. Essa atitude de Davi revela o caráter do nosso Deus. Essa atitude de Davi é um prenúncio da semente messiânica em Davi, que vai culminar em Jesus, filho de Davi, que vem entregar a sua vida numa cruz para resgatar os inimigos de Deus, homens e mulheres rebeldes, entregue a vícios e pecados, blasfemos. E o Senhor vem nos buscar, porque Deus não tem nenhum prazer na morte dos ímpios. Nós temos que aprender isso, não é verdade? Nós temos que aprender isso. Por isso essa palavra está aqui para o nosso ensino, para a nossa instrução. Davi lamentou profundamente. Ao invés de celebrar e dizer bem feito, Provérbios 24, 17 diz, não diga bem feito, né? Quando as coisas derem errado para os seus inimigos, não diga bem feito. Davi não ficou indiferente, Davi lamentou profundamente. E olha só o que Davi é capaz de fazer no capítulo 2 de Samuel,
versículo 4 a 7, ele vai honrar e ele vai recompensar aqueles homens que no final do livro de Samuel foram buscar o corpo de Saul, que estava largado lá. Olha a diferença do Amalequita para esses valentes. Então olha só o que Davi faz. Capítulo 2, versículo 4. Então vieram os homens de Judá e ungiram Davi rei do povo de Judá. Quando Davi soube que os moradores de Jabes de Gileade haviam sepultado Saul, enviou-lhes a seguinte mensagem: que o Senhor os abençoe por terem sido tão fiéis a Saul, seu senhor, e lhe terem dado um sepultamento digno. Que em troca o Senhor seja fiel a vocês e os recompense com sua bondade, e eu também os recompensarei pelo que fizeram. Agora que Saul está morto, peço que continuem a ser corajosos, fortes e corajosos, e saibam que o povo de Judá me ungiu para ser seu novo rei. Davi não só lamenta, mas ele recompensa, e nós temos aqui o contraste da atitude do Amalequita e da atitude desses valentes. Esses valentes, eles vão tratar com honra, com dignidade. O Amalequita só quis tirar proveito daquela situação. Isso revela o caráter de Davi, que apesar de tudo que Saul fizera a ele escolheu manter sua fidelidade. Davi escolheu não pagar o mal com o mal. E na dependência de Deus, ele aguardou a justiça do Senhor. E olha só, sempre na expectativa de que poderia ter um desfecho diferente, se Saul tivesse mudado de atitude. Davi demonstra, poxa, poderia ter tido um final diferente. Eu queria que fosse diferente. Eu fiz a minha parte para que fosse diferente. Davi teve ocasião que ele podia ter matado Saul, mas não matou. Ele poderia ter se rebelado com o seu exército, mas não se rebelou. Ele aguardou a justiça de Deus, ele aguardou o tempo de Deus, e ele lamentou que Saul tenha recebido uma punição tão severa, que foi a morte. Versículo 13 a 16, nós vamos encontrar agora Davi punindo o Amalequita que confessou ter matado Saul, e em seguida, a partir do versículo 17, ele compõe o cântico de lamento que nós lemos no início. Veja comigo o que Davi faz aqui a partir do versículo 13. Depois, Davi disse ao jovem que havia trazido a notícia: de onde você é? E ele respondeu: sou filho de um estrangeiro, um Amalequita que vive em sua terra. Davi perguntou: como você não teve medo de matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um de seus soldados e ordenou: mate-o. O soldado feriu o Amalequita com sua espada e o matou, e Davi disse: você condenou a si mesmo ao confessar que matou o ungido do Senhor. O moço Amalequita recebeu a pena capital, a pena de morte, por ter assumido que matou Saul, numa clara ação de covardia e sem qualquer temor a Deus. Ele não vai ao lado de Saul para o ajudar. O escudeiro de Saul falou: eu não vou te matar não, cara. Eu não vou me levantar contra você. Mas aquele Amalequita não pensou duas vezes. Numa ação clara de covardia e sem qualquer temor a Deus. Gente, eu tenho uma lição sobre isso. Quem pensa que está ganhando com a dor e sofrimento dos outros, logo receberá do Senhor uma justa condenação. Quem quer se aproveitar da dor e sofrimento dos outros para ganhar vantagem, Deus está vendo. Deus está vendo. Pessoas que se aproveitam do desespero e medo para inflacionar produtos, barganhar com a vida e sofrimento, logo receberão a justa medida de seus atos, pois trazem sobre si mesmos a sua própria condenação. Já viu gente contando vantagem que comprou alguma coisa de alguém que se desfez pela agonia do momento? Olha, comprei esse carro baratinho, custa 20, o cara me vendeu por 10, que está lá com desespero, a mulher está morrendo de câncer, precisava de 10 mil, fiz um bom negócio. Enche a boca para dizer que fez um bom negócio. Fez. Deus está vendo. Deus está vendo. São como esse Amalequita.
São pessoas covardes, que não têm temor de Deus e tiram vantagem de quem está passando necessidade. Exploram os pobres, emprestam e cobram juros, fazem as pessoas livres escravos, arrancam de seus bolsos as últimas moedas e de seus pratos as últimas migalhas. Pessoas terríveis, malignas. Esse é um dos grandes perigos do capitalismo. As pessoas só pensam no lucro, só pensam em expandir. Quanto que eu vou ganhar? Quanto que eu vou lucrar? Cuidado. Isso é muito comum, isso é mais comum do que a gente imagina. É alguém que bate na sua porta com uma bicicleta barata e você já sabe, ou desconfia, ou tem certeza de que foi roubada de alguém. Um celular, poxa, isso aqui é o que eu queria mesmo. E foi roubado de alguém. E a tristeza de alguém é o seu ganho. A dor de alguém é o seu privilégio. Deus está vendo os amalequitas andando por aí. Deus está vendo. Pessoas que sequestram pessoas e oferecem dinheiro, pagamento, só libertação por pagamento. Pessoas que chantageiam. Pessoas que subornam outras pessoas para liberar documentos, para adiantar a fila de uma coisa, para favorecer alguém. Deus está vendo os amalequitas por aí. E Deus vai dar a justa sentença de cada um. Deus vai dar. Porque quem joga com a vida, paga com a vida diante de Deus. É triste. Deus, como Davi, está vendo e tomando nota de tudo isso. Deus não tolera essa perversidade de pessoas que negociam com a dor alheia. Deus não negocia com essas pessoas. Deus vai punir. Deus punirá com justa sentença, como Davi puniu aquele amalequita, que desde sempre agiram com astúcia e oportunismo. Atacaram pelas costas o povo de Deus no Egito, atacaram a cidade de Ziclag em defesa, e agora oportunamente mata ou diz ter matado Saul na sua fraqueza. Se ele tivesse dito, eu estava no exército filisteu, com a minha espada, Saul de pé, nós lutamos e eu o matei, seria uma história. Mas ver o homem caído, ferido, gemendo, e dizer, haha, é a minha chance. Pelo menos foi essa história que ele contou. Davi não vacilou e não fraquejou, puniu com severidade aquele amalequita. E logo em seguida fez uma canção de lamento por Saul e Jonatas. Nessa canção de lamento nós vemos algumas partes. O versículo 19 e 20, nessa canção Davi condena todo o propalar e toda a divulgação dessa triste notícia. Ele diz, parem de divulgar essa má notícia, parem de divulgar essa tristeza. E ele diz, não quero que em Gate, em Ascalon, as filhas dos filisteus fiquem festejando essa má notícia. Não é hora de celebrar, não é hora de aplaudir a desgraça alheia, parem com isso. Versículo 21 até o 22, e o 22, ele reconhece a força de Saul e Jonatas. Esses guerreiros valentes, o arco de Jonatas, o escudo de Saul, esses homens eram lutadores, eram pessoas honradas, servos de Deus. Versículo 23 e 24, ele vai reafirmar o amor e estima que ele reservava a Saul e Jonatas. Quão amados e estimados eram Saul e Jonatas. Amados e estimados, um ao outro e pelo próprio Davi por eles. E por fim, ele termina o cântico a partir do versículo 25. Termina enaltecendo que caíram como valentes. Por duas vezes no final e lá no começo, ele chama, no versículo 19, ele chama Saul, Jonatas e aqueles soldados como valentes. Um grande elogio para aqueles guerreiros, que agora não podem mais lutar. Ele faz um cântico de lamento, um cântico de honra, um cântico de exaltação. Davi aqui ao cantar, parece ser um grande amigo, um amigo íntimo de Saul e Jonatas. A gente sabe da proximidade com Jonatas,
mas ele inclui Saul, ele faz questão de incluir Saul nesse cântico. E no final ele dá um grau maior a Jonatas, nos últimos versículos. Ele fala da amizade, aquela amizade que começou lá atrás e que eles levaram até a morte. Conclusão, queridos, o que nós aprendemos aqui? Primeiro, o caráter desse novo rei, o caráter de Davi. Vamos contrastar de novo com o caráter de Saul. Saul desejava ver Davi morto, pagaria um prêmio para quem matasse Davi. Mas olha o caráter de Davi: lamenta a morte de seu dito inimigo. Nós vemos no caráter de Davi evidente da sua benevolência, da sua misericórdia, e nós temos que aprender com isso. Às vezes a gente pensa em bondade, benevolência para quem é bom com a gente. A gente pensa em bondade e benevolência com os nossos familiares. A gente pensa em bondade e benevolência com alguém que vai nos dar algum benefício. Nós temos que aprender a ter bondade e benevolência com pessoas que também nos fazem mal. O que Jesus diz na cruz, ao orar por seus algozes: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os. Não leve em conta o que eles estão fazendo. Estevão diz algo semelhante quando está sendo apedrejado: Pai, perdoa-os. O caráter de Davi fica evidente ao lamentar a morte daquele que queria matá-lo. Outra coisa que nós aprendemos: a sentença contra o Amalequita também segue no cumprimento da sentença de Deus contra aquela nação oportunista. Ao matar o Amalequita, Davi está dando continuidade ao julgamento e o juízo de Deus sobre aquele povo desde o Egito, da saída do povo de Deus do Egito. Então, as coisas não estão soltas, está tudo amarrado, tudo tem uma lógica, tudo tem uma intenção muito clara. Também aprendemos que está claro que a implantação da dinastia de Davi se dá através da soberania divina e não da astúcia dos homens. Davi não foi astuto para se tornar rei, e ele puniu a astúcia do Amalequita que matou Saul para promovê-lo rei. Então, a implantação da dinastia de Davi não é feita pelos meios humanos errados, mas está debaixo da soberania divina. Que implicações nós temos para nós? Queridos, temos que aguardar a intervenção de Deus em nosso favor, ao cumprir suas promessas para o seu povo e para os seus filhos. Como Davi, nós não podemos nos precipitar. Calma, foram anos e anos que Davi teve que fugir. É verdade, foi triste. Mas ele não se precipitou, e quando teve a oportunidade de fazer a justiça pelas suas próprias mãos, ele preferiu não fazer e aguardar o cumprimento da promessa de Deus. Nós também não temos que nos precipitar, fazer as coisas de qualquer jeito. Calma, deixa Deus confirmar a vontade dele na sua vida. Segundo, a tragédia na vida de outras pessoas, mesmo que de inimigos, jamais deve ser motivo de alegria, mas de pesar. Pois sempre, para o cristão, a restauração e o perdão é a nossa maior expectativa. Eu comecei perguntando como você reagiria se seu pior inimigo morresse. Eu espero que seu pior inimigo esteja vivo. E Deus te deu ocasião para se reconciliar com ele. Assim como Deus veio se reconciliar contigo, eu espero que Deus te dê ocasião para se reconciliar com aquelas pessoas que hoje estão fazendo mal na sua vida. Eu espero que Deus possa mudar essa situação. Que a expectativa no seu coração seja de perdoar, seja de ajudar, seja de estender a mão. E não de aplaudir a desgraça dessas pessoas. Jamais devemos ser oportunistas como aquele Amalequita. Essa é uma advertência que eu vejo claro no texto, de não buscar lucro em detrimento e sofrimento de outras pessoas. Jamais, jamais. A Bíblia fala para a gente socorrer, para buscar ajudar o desamparado,
jamais se aproveitar da dor alheia. Jamais. Que aplicações então nós temos para a nossa vida? Primeiro, espere no Senhor e sua justiça, como Davi esperou. O que veremos daqui para frente é a instituição do reino de Davi. Não vai ser fácil ainda vai ter ainda os negócios ainda aqui. Mas agora a coisa está mais clara. Saul, a dinastia de Saul está saindo de jogo, saindo de cena, e a dinastia de Davi está sendo inaugurada. Davi esperou o tempo de Deus. Davi esperou o tempo de Deus. Nós também temos que aprender a confiar e esperar o tempo de Deus. Tem pessoas que se casam precipitadamente, tem pessoas que fazem acordo precipitadamente, tem pessoas que tomam decisões precipitadamente, porque não estão aguardando, não estão confiando no tempo e na vontade de Deus para as suas vidas. Aguarde. Quer casar? Aguarde no Senhor. Tem um problema grande para resolver? Não saia tomando decisão de qualquer jeito, ponha diante do Senhor e aguarde a direção do Senhor. Muitos casais brigam, ou ele ou ela, porque querem impor uma coisa dentro da família, no casamento. É uma mudança, é uma questão de trabalho, é uma questão financeira, é uma questão familiar. E brigam, calma. Claro que na família, no casamento, há espaço para o diálogo, para apresentar as opiniões. Mas nem sempre o outro está no momento de entender aquilo e de querer aquilo. Apresente, orem junto, aguardem o tempo de Deus, para que cheguem juntos nessa decisão, ao invés de brigarem por causa dessas coisas. Já teve situações em que eu apresentei algum projeto para a Márcia e ela não gostou muito. Sabe o que eu entendo? Que não é o tempo de Deus para aquilo ainda. Calma. Como pastor da igreja, com a liderança, ou em algum momento, trago projetos, algumas coisas, e eu percebo que na liderança ou num conselho não é hora. Beleza, eu paro, não é o tempo de Deus para isso. Eu falo de Jesus para algumas pessoas e quero que elas se convertam, e falo e digo e convido, e elas não se rendem a Cristo, e eu entendo que não é o tempo de Deus para isso. Tudo tem o tempo certo e a hora certa no plano de Deus. Uma aparente porta fechada hoje não significa que será fechada para sempre. Amanhã Deus pode abrir. Deus é Deus. Tenha paciência, não se precipite. Tem muita gente endividada, um casamento arrebentado, gente que com relacionamentos errados, porque se precipitam. Calma, ore, espere. Mas Deus não está falando nada, então não faça nada. Aguarde mais um pouquinho. Espere a vontade do Senhor. Davi esperou e Deus está encaminhando a vida dele. Segunda aplicação, confie que Deus cumprirá completa e perfeitamente todos os planos dele a seu respeito. Deus não vem para cumprir os meus e seus planos, Ele está cumprindo o plano dele em nossas vidas. E às vezes a gente não tem muita noção do plano de Deus para nós, mas nós temos a promessa: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de bem e não de mal. Deus tem planos maravilhosos para cada um de seus filhos. E se isso significa dizer não para o meu e seu plano hoje, Deus vai dizer não para o meu e seu plano hoje, a fim de cumprir o plano dele, que é muito maior, muito melhor e muito mais completo do que o meu e o seu hoje. Então aqueles que confiam no Senhor estão dispostos a rasgar os seus esboços, os seus croquis de projetos humanos para confiar no plano soberano do Senhor. E saiba, o plano de Deus nunca atrasa. Tudo no tempo certo, na hora certa, da maneira certa. E quando a sua vitória chegar, não permita que a arrogância e a prepotência te faça desprezar seus inimigos e concorrentes. Seja como Davi. Tribute toda a honra, toda a glória ao Senhor, com honra e com muita discrição. Não com vanglória e arrogância. Está vendo? Eu sou melhor. Deus me ama mais. Eu busquei a Deus. Não. Deixa com Deus essas coisas. E que o Senhor nos ajude. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos.
Você tem alguma dificuldade, algum relacionamento que está conturbado nesse momento? Como você tem lidado com situações de mágoa, de ressentimento, de tristeza? Talvez você olhe para as suas atitudes e perceba que precisa mudar. Então é hora de dizer isso: Senhor, me ajuda a mudar. Que o caráter de Deus, benevolência, de bondade, de misericórdia, sejam forjados na nossa vida, na sua vida. Talvez até hoje você estava desejando a morte dos seus inimigos, como Saul desejava a morte de Davi. Mas agora nós estamos aprendendo com Davi o que realmente é ser uma pessoa segundo o coração de Deus, que não deseja e não se agrada e não se festeja a dor de outra pessoa. Ao contrário, lamenta profundamente. Lamenta profundamente. Temos que aprender isso. Lembrando que nós também já fomos inimigos de Deus. Mas o Senhor foi benevolente comigo e com você. O Senhor estendeu sua mão graciosa para nos levantar e para nos aproximar dele. O Senhor pagou um alto preço para nossa reconciliação com ele. Esse é o exemplo do nosso Deus. Para que hoje nós não precisemos olhar com um olhar de ódio para ninguém, seja na família, seja na sociedade, seja na igreja, seja onde for, para nós não olharmos com um olhar de vingança, sede, sangue nos olhos, nada disso, mas com benevolência. Que o Senhor nos ajude a olhar com benevolência. Que o Senhor nos ajude. Tu és a direção, o sol a minha. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há
internet aqui. Esse é um motivo, eu estava vendo com os meninos, né? Nós fomos cortados da internet porque julgaram que nós fizemos uma cena de agressividade no Natal de 2016. Então, nosso canal foi suspenso da internet. E a gente está vendo algumas leis que vão sendo mudadas e ajustadas e a gente vai sofrendo essas sanções. Vai aumentar, tá, gente? Podemos orar por isso também. Mas essa foi eu pensei que tinha sido trocado de alguma música, mas não foi. Foi porque julgaram que a nossa programação de Natal foi ofensiva. Então, de 2016. Que coisa, né? Então, tá aí, né? A gente vai tentar recorrer, ver se esclarece alguma coisa. Quando é questão de música, a gente entra em contato com a gravadora, com alguma coisa, e eles autorizam, né? Dão licença, né? Não precisa nem pagar nada, né? Já teve vez de cantada de crianças, né? Que aí cortaram por causa de direitos autorais. A gente liga lá, eles mandam um código e libera, né? Mas nesse caso é uma questão aí da justiça brasileira que está julgando questões aí de agressão e tudo mais, e aquilo que não está de acordo aí com as normas deles, eles estão vetando. Então, por enquanto, nosso canal da igreja está suspenso, né? Então a gente não sabe se vai conseguir resolver isso essa semana. Então, lamento os irmãos que dependem disso, né? Acompanham de longe, né? Que a gente vai tentar resolver. Vamos ver se a gente resolve. Orem por isso também, com a presença do Senhor. Você que nos visitou, né? Não posso nem dizer que acompanhou pela internet, você que nos visitou. Conseguiu fazer aqui? Funcionou direitinho? No Instagram conseguiu transmitir. Então, você que nos acompanhou pelo Instagram, ou aqui presencial, você que nos visita, que Deus abençoe. Estou vendo os rostinhos novos, muito bom. Voltem mais vezes, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Vamos orar e vamos encerrar. Baixa a cabeça, feche os seus olhos. Senhor, colocamos diante do Senhor, e de uma forma bem específica, ó Deus, essas situações de conflito, de dor. Às vezes teus servos estão sofrendo perseguição no trabalho, na família, por causa da sua fé, por situações que às vezes a gente nem sabe a razão, e a gente sofre, ó Deus, algumas lutas, como a família da Mônica e do Gugu passaram uma situação difícil essa semana. Senhor, é muito difícil lidar com essas situações de injustiça, de perseguição, de ataques, de palavras que são ditas, às vezes no casamento, na família, palavras duras, que ferem, que machucam. Mas o Senhor está nos ensinando como lidar com isso. Vimos tantas lições em Davi e nos surpreendemos agora nesse final, nesse desfecho da história de Saul. Davi com uma atitude muito bonita, revelando o amor, a benevolência, o caráter de Deus. E eu quero pedir por mim e pelos meus irmãos, como cantando: Senhor, guia as nossas vidas, ó Deus. Sabemos que tudo vem de Ti, e por isso, ó Deus, queremos ser um reflexo da Tua graça, o testemunho do Teu amor, da Tua benevolência, também nessas situações difíceis. Então peço que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, nos capacite com o poder do Espírito Santo para sermos benevolentes, demonstrarmos a bondade do Senhor nessas situações tão difíceis. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a sublime presença do Espírito Santo seja sobre nossas vidas, sobre a Tua igreja, sobre todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, uma boa semana. A gente se vê por aí.